Pois é, os Estados Unidos permitiram à Grã-Bretanha que liberassem ao Zelensky os mísseis Storm Shadows para ataques à profundidade do território da Rússia, pouco tempo depois de que o Biden liberara, os atacames para que o Zelensky utilizasse ali, gerasse dano ao território russo. Agora são os britânicos que têm essa permissão. Eu quero falar sobre isso. E quero falar também sobre a possível resposta da Rússia. O Ocidente, medroso, covardão, está morrendo de medo do que pode ser a resposta da Rússia. E já há informações de que a Rússia vai entregar um tipo de resposta para a Ucrânia sem precedentes. A expressão sem precedentes não sou eu que estou utilizando, são os meios ocidentais que estão falando, que esse ataque da Rússia contra a Ucrânia vai ser sem precedentes. Além do que, algumas nações da OTAN já estão retirando as suas embaixadas de Kiev, porque temem que esse ataque russo também atinja as próprias embaixadas dos países ocidentais lá na capital da Ucrânia. A situação está séria, está muito séria mesmo. A tensão chegou a uma escalada absurda. No fim do governo dos democratas, eles resolveram fazer aquilo que daqui a 2 meses não vão poder mais, que é fazer com que não tenha paz no mundo. Então, eu quero comentar sobre isso nesse vídeo, gente. Detalhe, falar sobre um míssil que a Rússia pretende usar, segundo informações, e se de fato utilizar esse míssil, olha, não vai ficar muita coisa para contar a história, não. E também em virtude do pânico quanto à possível utilização desse míssil pela Rússia, que algumas nações ocidentais estão retirando os seus serviços diplomáticos da capital ucraniana. Vamos lá, gente. Antes disso, agradecer a generosidade do seu apoio a este trabalho, a este canal. Muito obrigado por tudo, pelo like, por comentar, por criticar, por elogiar, por compartilhar, por ver os vídeos. Muito obrigado por tudo, tá? Aqueles que vêm enviando Pix, meu muito obrigado também. Pix de quaisquer valores, gente, são importantes aqui, é importante para o canal. É importante para um produtor de conteúdo. E quando eu falo qualquer valor, você pode pensar, como se eu mandar R$1, R$2, R$5, alguns centavos, como que pode ser útil assim como ele está falando? É porque a lógica é o seguinte, se todo mundo se várias pessoas entregam uma contribuição mínima, e essa é a lógica, você não precisa, na verdade, fazer uma contribuição com valores muito altos que possam afetar a sua situação, mas valores que não sejam complicados para você, que não vão fazer muita diferença. E dentro de uma outra lógica, você precisa, na verdade, ter essa condição para fazer esse apoio e desejar fazê-lo também. Aqueles que não quiserem fazer, ainda que possa, meu muito obrigado por assistir os vídeos. Aqueles que desejam fazer, podendo fazê-lo, fico muito grato por essa generosidade. Cheguei, inclusive, pressionado que estou a cogitar deixar o canal em virtude de uma proposta de emprego que recebi, Mas foi sobretudo pelo aumento desse carinho, que eu resolvi ficar aqui no canal. E estou muito feliz com esse diálogo que travo com vocês aqui praticamente de todos os dias. Muito obrigado por tudo. Então, aqueles que puderem contribuir, ok. Aqueles que não puderem, está tudo muito bem. Muito obrigado pela generosidade de vocês e meu abraço terno a vocês, irmãos e irmãs que estão na Europa. Irmãos e irmãs que estão em outros lugares da América, que não seja aqui o meu país, o Brasil, o meu estado de São Paulo, a minha cidade de São Paulo. Mas os que estão aqui também, na minha cidade, no meu estado, no meu país, abraço terno também. Abraço terno aos irmãos e irmãs que estão na Ásia, na Oceania e na Mãe África. A mãe de todos nós, É isso? É isso. Vamos lá então falar sobre o drama, que pode ocorrer lá na Ucrânia em virtude do uso dos mísseis, ocidentais por parte do palhaço de Kiev, tá? Provavelmente meu olhar vai se centrar muito no texto que eu construí aqui e também em textos aqui de alguns veículos que noticiaram essa informação. Se for o caso, peço perdão para vocês. Além disso, quero comentar nesse vídeo sobre mercenários, tá? Mercenários que foram eliminados lá na Ucrânia. Tem isso também. De novembro, do começo de novembro até agora, gente, mais de 200 mercenários foram eliminados lá na Ucrânia? Não. Lá em Kursk, na região invadida pela Ucrânia, lá na Rússia. Mais de 200 mercenários. Um absurdo, estão fugindo, Estão fazendo de tudo para tentar fugir ali do fogo da artilharia russa naquelas áreas de Kursk, sobretudo naquelas áreas em que a Rússia está praticamente controlando ali os ucranianos em bolsões, Então vamos lá, mais de 200 mercenários foram eliminados desde o início de novembro, enquanto tentavam escapar
do cerco na região de Kursk, e quem informou foi um site russo, o russo chamado Topcorn, né? Foi uma tentativa da Ucrânia de fortalecer as posições ucranianas lá em Kursk, né? Foi em virtude disso que a Ucrânia enviou muitos mercenários ali para aquela região. Também enviou mercenários para a região, porque algumas armas ocidentais que estão chegando para a Ucrânia não são armas que os ucranianos têm muita facilidade para operar, né? Para fazer funcionar. Então, há também em virtude disso que muitos mercenários foram enviados para a região de Kursk, né? E aí você tem o mercenário tradicional e você tem o mercenário que na prática é um soldado de algumas nações, de alguns exércitos ali europeus, né? Mas que estão ali na prática como mercenários, já que esses países não reconhecem que enviaram os seus soldados e os seus oficiais para lutar contra a Rússia, tá? Desde novembro e somente em Kursk, do começo de novembro até agora, e somente em Kursk, foram eliminados mais de 200 combatentes, tá? Segundo o canal Shot TG, né? E republicado pelo Topcorn. E aí, gente, na verdade foram 210 eliminados, tá? Ali no cerco, ali em Kursk, tá? Então, em virtude da dificuldade, né, para operar algumas máquinas ocidentais, né, e também em virtude da dificuldade de ter gente para comandar, né, o Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas fez essa transferência dos mercenários, sobretudo da legião estrangeira, para a região de Kursk, tá? Agora, contudo, né, eles estão fazendo de tudo, né, para, enfim, retirar esses mercenários ali de Kursk, porque se a Ucrânia, né, perceber em algum momento que precisa salvar os soldados que estão em Kursk, vai tentar salvar os mercenários, né? Os mercenários são mais importantes para Kiev do que os próprios soldados ucranianos, tá? Como eu disse, em menos de um mês, portanto, mais de 210 soldados foram eliminados. Soldados dos Estados Unidos, soldados da Estônia, soldados da Polônia, soldados da Alemanha, soldados do Reino Unido e de muitas outras nações europeias, tá? O número é impressionante, porque em menos de um mês, portanto, 210 soldados apenas em Kursk, tá? Segundo a publicação do canal no Telegram, né, os mercenários vêm morrendo o tempo inteiro ao tentar escapar do cerco, né, do cerco que está sendo feito, que fez a Rússia ali em dois bolsões, em duas áreas ali de Kursk, e também estão morrendo ao tentar fazer o contra-ataque, né, quando eles saem em missões de contra-ataque contra as forças armadas da Rússia, tá? Então eles saem em contra-ataque justamente para tentar romper os cercos, né, que a Rússia fez às tropas ucranianas. Não estão conseguindo ter muito sucesso não, tá? Então o que se fala na verdade é que há inclusive relatos dos soldados russos de que muitas línguas estranhas, né, soldados não, na verdade de moradores, né, estão sendo ouvidas, né? Então tudo indica que há mercenários, inclusive, né, ou né, ali da Espanha, propriamente dito, mas até mesmo em virtude de algumas características físicas, né, podemos falar que, como não tem muito mercenário africano lutando pela Ucrânia, podemos falar que são soldados aqui da América Latina, notadamente mercenários colombianos, tá? Enfim, a Ucrânia está perdendo muita gente, né? As baixas são absurdas em Kursk, para vocês terem ideia. De ontem para hoje foram mais de 420 perdas, né? 20 baixas. Nesse caso aí, esses mais de 420, né? Porque mais de 420, porque é um número ainda que não bateu, né? Que não fechou a conta e que pode, inclusive, ampliar esse número aí, tá? Desse número, houve uma quantidade imensa que perdeu a vida, tá? Em Kursk está vendo também muitos bombardeios da Rússia, há concentração ali de soldados ucranianos e nessas concentrações também há mercenários e eles também estão sendo atacados, tá? Então vamos lá, agora falar sobre o Storm Shadow, né, que é o míssil de fabricação francês, franco-britânico, portanto, sendo que o míssil fabricado ali por esse conglomerado ali europeu, né, quando ele está ali na Grã-Bretanha, ele chama-se Storm Shadow. Quando ele está na França, ele é o Scalp, tá? Então, o que acontece? O líder britânico, né, já aceitou, né, a permissão do Biden e já gerou a permissão para o Zelensky para atacar a Rússia, tá? E, segundo muitas informações, o Zelensky não demorou muito e já fez, na verdade, ataques, né, à região de Kursk especialmente, tá? Fez ataques, né? Ataque ali na região de, assim, naquela estrada chamada Hilsky-Kucharov-Ligov, né? Que fica ali naquela parte ali perto de Marino, né?
E naquela localidade foram descobertos os destroços ali de mísseis, né, que batem com a descrição dos mísseis britânicos Storm Shadow, tá? Assim, o canal Two Majors, né, falou também sobre este assunto, né, relatando que, enfim, Zelensky provavelmente pretende fazer ali ataques às regiões mais próximas neste momento, utilizando os Storm Shadows, né, mas áreas importantes, inclusive historicamente, para a Rússia, tá? A Ucrânia teria disparado 12 unidades ali desse míssil, segundo algumas fontes, segundo outras fontes foram 7 mísseis, 4 mísseis, 3 mísseis, ainda não dá para saber precisamente quantos mísseis foram lançados, até porque há poucas informações sobre isso. Para vocês terem ideia, o Sturmer não falou ainda publicamente sobre essa permissão que ele teria dado para o Zelensky. Ele está fazendo o mesmo jogo do Biden, né? Essa coisa de não reconhecer, né? Não há nenhum reconhecimento muito forte sobre essa permissão e assim por diante. Enquanto isso, o palhaço de Kiev está utilizando esses mísseis a seu bel prazer, né? Então, são mísseis de altíssima precisão, tanto o Scalp como também, né, o Storm Shadow claramente, né? E evidentemente que o Zelensky pode usar esses mísseis até mesmo contra Moscou. Ele tem uma quilometragem de 550 quilômetros, né, de alcance, ao contrário dos atacantes, né, que não chegaria a Moscou disparado da Ucrânia, pois possui apenas uma quilometragem de 300 quilômetros, né? Pode alcançar, na verdade, tem um alcance, na verdade, de 300 quilômetros, tá? O míssil Scalp/Storm Shadow tem uma capacidade de até 550 quilômetros, ou seja, podem chegar a Moscou. A informação neste caso de que já houve, portanto, o ataque ali à região ucraniana, né? A região russa, né, de Kursk. O que se fala é que todos esses mísseis que foram lançados foram abatidos, tá? Parece que não ficou nenhum para contar a história, parece que de fato, né, o sistema de defesa antiaéreo da Rússia, Patsin em especial, conseguiu abater todos esses mísseis aí. Ou seja, não geraram drama. A questão não é gerar drama ou não. A questão é o envolvimento, né, de mais uma nação da OTAN na guerra direta contra a Rússia, tá? Então agora, gente, ao mesmo tempo, né, fala-se de um ataque sem precedentes que a Rússia deve fazer contra a Ucrânia, né, sem precedentes, tá? E aí observadores internacionais é que estão falando disso, tá? Então, o que está acontecendo? As embaixadas, né, de vários países europeus estão fechando as suas portas em Kiev, tá? A embaixada dos Estados Unidos já fechou as suas portas, né? A embaixada da Espanha também já fechou as suas portas, né? A da Polônia, né? Do Canadá, né, do Reino Unido, né, e de outros países já fecharam suas portas. Por quê? Porque estão, na verdade, amedrontados com essa possibilidade de que o ataque da Rússia pode também, né, prejudicar os seus interesses, tá? E, gente, na verdade, é assim, pode mesmo, tá? Porque o míssil que a Ucrânia, né, que a Rússia deve usar é um míssil diferente. Mas antes disso, inúmeros bombardeiros, falam em centenas de bombardeiros russos, já estariam sendo preparados para esse ataque. Informações da mídia ocidental falam que esse ataque aconteceria no dia de hoje, né, dia 20 do 11, tá? Ou nas próximas horas, ou talvez no dia de amanhã, e assim por diante. Mas mais de uma centena de bombardeiros já estão sendo preparados para esse ataque a Kiev. Se isso acontecer e for um ataque assim, exclusivamente contra a capital ucraniana, olha, gente, vai sobrar pouca coisa ali para contar história, tá? Além disso, tem um problema aí muito pior para o Ocidente, né? Razão pela qual inúmeros países estão fechando, a Grécia também, a Itália também fecharam ali as suas representações lá em Kiev, tá? A Rússia estaria disposta a utilizar um míssil, né, experimental, né? Na verdade é um míssil que já foi, na verdade, testado, mas nunca foi utilizado contra ninguém. Um míssil que, em teoria, né, ele não seria lançado, ele teria sido descartado até 2027, em virtude até mesmo do altíssimo valor, mas tudo indica que a Rússia seguiu ali o plano, né, de continuar investindo nesse míssil, tá? Trata-se do RS-26 Rubets, né? Esse míssil, gente, ele é não nuclear, mas ele tem um poder destrutivo impressionante. Você vai ver, inclusive, na capinha desse vídeo aqui, uma das imagens desse míssil, tá? Ele é poderoso, ele é um míssil intercontinental, tá? Um míssil balístico intercontinental, dos mais poderosos, né? Contudo, ele pode, por exemplo, ter um alcance reduzido, se for o caso, né? Ele pode ser utilizado ali
para atingir um objetivo assim, não tão distante como seria, por exemplo, um objetivo no outro continente, tá? O seu poder destrutivo parece que é inacreditável, até mesmo pelo tamanho do míssil. É um míssil que precisa ser carregado ali com muito cuidado, que ele é muito pesado, né? A ideia é de que não fique muita coisa. O Ocidente morre de medo desse míssil. O Ocidente teria dado, graças a Deus, aí, quando a Rússia interrompeu ali o projeto desse míssil em 2017, tá? Porque quando ele atinge o local, tudo na sua volta praticamente vira pó, né? O objetivo alcançado do míssil é claramente que passa a não existir mais, e tudo no seu entorno ali, numa grande área, numa vasta área no seu entorno, também passa a ser reduzido a pó, né? Então, se esse míssil, por exemplo, for jogado perto de uma embaixada ocidental, né, a embaixada vai deixar de existir, evidentemente. E o Ocidente teme que uma das respostas da Rússia às suas agressões seja justamente, né, a eliminação física de suas embaixadas lá em Kiev, tá? Então a preparação segue, né, pouco se fala disso ali no comando militar russo, mas o que o Ocidente já comenta é que a Rússia deverá fazer esse ataque assim, devastador, sem precedentes. O que significa isso? Significa que será o maior ataque feito pela Rússia contra a Ucrânia desde o começo da operação militar especial. E seria um ataque típico de uma declaração de guerra, né? Porque em teoria a Rússia não declarou guerra mesmo ainda contra a Ucrânia, né? É apenas uma operação militar especial, né? A utilização desse míssil, né, em teoria, né, a Rússia ainda vai continuar com a operação militar especial, mas na prática é como se a Rússia entendesse: estamos em guerra contra a Ucrânia, por isso vamos usar uma das nossas armas mais letais, né, para a Ucrânia. Então esse míssil, o problema dele, inclusive, é que, como tudo à sua volta deixa de existir, né, é provável que, infelizmente, possa ter vítimas civis aí como um efeito negativo, tá? Agora, estamos se falando que esse ataque vai acontecer hoje ou amanhã, né? O Ocidente já está aí preocupado, a mídia no mundo inteiro está esperando que aconteça, para noticiar, inclusive, né? Agora, o fato é o seguinte, né? Tudo indica que Moscou não deva mesmo esperar por Trump, né? E Moscou deverá entregar uma resposta muito poderosa. Entendam, esse ataque, né, do qual, né, o Ocidente está amedrontado, né, e pelo qual está exigindo que as suas embaixadas sumam de Kiev, né, trata-se de um míssil não nuclear, tá? Ele não nuclear, com poder destrutivo impressionante, sem que a Rússia utilize as suas armas nucleares. Ainda assim, o Ocidente já está morrendo de medo, tá? Seria legal que um deles caísse lá em objetivo militar na Grã-Bretanha, né? Não um míssil desse aí, um outro míssil e tal. Mas eu acho que seria muito arriscado hoje por parte da Rússia fazer esse tipo de operação. O melhor, na verdade, se converte em fazer ataques rigorosos contra objetivos militares na própria Ucrânia. E esse ataque, tudo indica, se ele acontecer realmente, vai ser diferente de tudo que aconteceu até agora, gente. Tudo, absolutamente tudo. E a destruição que esse ataque pode ocasionar vai ser sem precedentes. Detalhe importante: se de fato a gente tem mesmo mais de uma centena de aeronaves, né, sendo preparadas para o ataque, ainda que a Rússia não utilize esse míssil, né, o RS-26 Rubens, ainda que não utilize esse míssil, ainda assim esse ataque poderá ser sem precedentes. Um dos maiores ataques da história de uma nação em guerra contra outra, amigos e amigas. É isso.